Nesta manhã, iniciar uma nova série de mensagens no livro de Malaquias. Então eu quero pedir que você abra o livro de Malaquias. Aonde está esse livro, pastor? Tem misericórdia! Onde está esse livro, gente? É muito fácil, da mesma maneira como é fácil achar o livro de Gênesis, porque ele é o primeiro livro do Antigo Testamento. O livro de Malaquias é um livro profético, é o último livro do Antigo Testamento. Gênesis é fácil, é o primeiro livro do Antigo Testamento. Malaquias é fácil, é o último livro do Antigo Testamento. É um livro curto que tem 4 capítulos somente, assim mesmo o 4º capítulo tem 6 versículos, mas ele é tão denso, ele é tão profundo, porque ele toca no tema da frieza espiritual, a frigidez espiritual do seu tempo, que desqualificava o culto, que desqualificava as aproximações de Deus, as aproximações do povo de Deus para com o seu Deus. E sem dúvida nenhuma, ele fala muito conosco hoje, porque nós vivemos momentos não muito diferentes, momentos de frigidez, momentos de frieza espiritual, até por conta da nossa cultura. Hoje nós estaremos aí fazendo uma introdução ao livro e só para que a gente possa ter uma ideia do todo desse livro, do que ele fala, quais os pontos que ele toca, para quem o livro é escrito, para quem o profeta está falando através, para quem Deus está falando através do profeta, se é realmente o profeta, que ano que ele profetizou, enfim, são alguns aspectos introdutórios, mas bastante importantes para nós compreendermos esse livro, que muitas vezes ele é conhecido só por Malaquias 3:10, quando fala de dízimos e ofertas. Então, muitas igrejas, nós mesmos já usamos várias vezes esse texto de Malaquias 3:10 no momento de entrega de dízimos e ofertas, mas o que nós vamos perceber é que o livro de Malaquias fala muito mais do que esse tema. Um deles é este, mas ele fala muito mais: frieza espiritual dos tempos pós-modernos. Eu diria que esse seria um título da mensagem, mas eu quero ler o texto e quero pedir que você acompanhe. Deixe a sua Bíblia aberta aí, deixe o seu celular acessado aí nesse último livro do Antigo Testamento, porque nós vamos ter uma ideia geral, não é, desse livro tão precioso. Nós vamos ler os primeiros 14 versículos, que toca num dos pontos, mas dá uma visão para nós do que Deus está falando, aonde Deus quer tocar. Amém? Vamos ler aí. Eu estarei lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, a Bíblia que nós temos usado. Então talvez para alguns dos irmãos seja um pouquinho diferente aí, por conta da tradução, ok? Então os primeiros 14 versículos desse livro, ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles, porém, até reconstruir, mas eu
podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ele está falando do irmão de Jacó, o não escolhido. Versículo 5: vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem a favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo no meu altar. E não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Nós poderíamos continuar lendo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e o tom é sempre o mesmo. É um tom de advertência, é um tom de chamada de atenção, é um tom de incompreensão pela infidelidade de um povo, pela frieza de um povo, pela falta de consciência do amor de Deus, falta de consciência e de respeito a esse Deus por parte desse povo. Todos os capítulos, os 4 capítulos vão nessa toada. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, ou seja, é Deus falando ao nosso coração. Não só falando ao nosso coração aquilo que a gente quer ouvir, porque sem dúvida nenhuma, a mensagem de Malaquias, a mensagem de Deus através de Malaquias, não foi uma mensagem que o povo queria ouvir. Aliás, uma palavra de advertência, uma palavra dura. Isso daí é caracterizado até pela primeira palavra constante nesse livro: sentença, peso, fardo. É algo não muito gostoso de se ouvir. E sem dúvida nenhuma, Deus tem essa mensagem para a igreja de hoje também. Faremos muitas dessas abordagens nessa série no livro de Malaquias. Uma sugestão interessante de nós durante a semana,
dentre as nossas leituras bíblicas, lermos o livro todo de Malaquias, 4 capítulos, muito rápido, em 10 minutos você consegue ler, 10, 15 minutos com atenção, você consegue ler o livro de Malaquias, olhando dessa perspectiva, da advertência que Malaquias fez, que Deus fez através de Malaquias, ao povo, por conta das suas infidelidades. Que tipo de advertências Deus está fazendo para mim, Deus está fazendo para você, Deus está fazendo para nós nesses tempos de hoje? Isso tem tudo a ver com o tema deste ano, crescendo em fidelidade ao Senhor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, é o texto-chave que nós temos usado de Efésios 4, capítulo 4, versículo 15. E esse livro de Malaquias, ele se torna relevante, principalmente pela realidade que nós vivemos, uma realidade existente. Nós vivemos debaixo de uma cultura fria, nós vivemos debaixo de uma cultura espiritualmente fria, é uma cultura diferenciada de autossuficiência, de individualismo, de autorrealização exacerbada, ou seja, uma autorrealização acima da conta, um desejo intenso de si mesmo e para si mesmo, e nisso está envolvido uma cultura hedonista, que é a cultura do prazer e da realização pessoal. Parece que tudo o que fazemos, todos os projetos que temos, todas as coisas que pensamos, tem a ver com prazer, tem a ver com realização pessoal, tem a ver com valorização do eu, tem a ver com subvalorização de Deus e do seu reino, pela supervalorização de nós mesmos. Percebe? Não que estejamos de maneira consciente subvalorizando a Deus e o seu reino, mas no momento em que nós supervalorizamos a nós mesmos e as nossas coisas, nós subvalorizamos a Deus e ao seu reino. Então, nós temos tudo para entendermos esse livro de Malaquias como Deus queria que o seu povo entendesse naquela época. Numa dimensão espiritual, eu quero já fazer alguns porquês esse livro é importante para nós, até para que a gente consiga visualizar a importância dele. Na dimensão espiritual, hoje, o foco está mais na questão mística individual, ou seja, é o meu relacionamento com Deus, é o meu sentimento com Deus, a minha fragilidade diante de Deus, o meu, parece que o que se conta hoje é uma questão de sentimento, religião a partir de sentimento, relacionamento com Deus a partir dos meus sentimentos. Parece que essa mística, o relacionamento com Deus, sendo caracterizado por uma mística pessoal, parece que é o que nós vivemos hoje, e menos uma confissão de fé. A confissão de fé expressada através da revelação de Deus. Parece que o nosso relacionamento com Deus nos tempos de hoje está mais focado naquilo em que a gente sente do que aquilo que Deus quer de nós. Está muito mais relacionado ao que a gente quer sentir do que aquilo que Deus quer de nós. Percebe como o nosso relacionamento com Deus está muito mais focado em nós mesmos do que na própria palavra de Deus? Isso tem a ver com o texto de Malaquias, principalmente olhando esses primeiros 14 versículos, porque Deus chama a atenção do povo e diz para o povo assim: vocês não estão entendendo nada, vocês não entendem o meu amor, vocês não entendem quando me desprezam, vocês não entendem quando são infiéis a mim. E Deus vai dizendo por que eles
são infiéis. Ou seja, Deus dá respostas, faz perguntas e dá respostas. Então hoje parece que a doutrina, a palavra, as questões de fé têm menos valor do que as questões de sentimento. Isso é uma característica do nosso tempo. Numa dimensão espiritual, isso é o que nós vivemos de maneira muito intensa. O subjetismo interior é maior, sabe? A subjetividade, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é que é mais importante. Aquilo que Deus diz não é tão importante, acaba sendo enfado para mim, como o texto mesmo diz. Quando Deus fala, vocês são cansados de mim. Vocês estão olhando muito para dentro de vocês mesmos. Esse subjetivismo interior que impera, leva as pessoas a basear a sua construção de fé nesse subjetivismo, e não na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é difícil de ser vivida. É difícil viver a palavra de Deus, não é? É porque o subjetivismo, o misticismo pessoal é exacerbado, é mais forte do que a própria doutrina, do que a própria palavra, do que a própria declaração de fé. Incredulidade em relação às metanarrativas. Um filósofo do nosso tempo, Jean-François Lyotard, fala dessas metanarrativas. Ele classifica como inferior às metanarrativas. Metanarrativas que ele chama são as histórias abrangentes que explicam tudo. Ele chama metanarrativa, ele como um dos representantes da pós-modernidade, ele chama de metanarrativa isso aqui. Deus criou todas as coisas, Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus criou a família, Deus criou um povo para se relacionar. Isso é metanarrativa para Lyotard. Isso é metanarrativa para a pós-modernidade. Por isso que nos tempos de hoje, nós vemos tão pouco interesse pela palavra. Por isso é que nos tempos de hoje, nós vemos tanta hostilidade, tanta crítica em relação à palavra. Por isso que nos tempos de hoje, as pessoas creem pouco no valor delas, na veracidade delas, na suficiência delas. É por causa desse contexto. Também nessa dimensão espiritual, nós vemos uma espiritualidade baseada no consumo, em que fé, por vezes, adquire traços utilitaristas. Ou seja, eu me aproximo da igreja para me sentir bem, eu me aproximo de Deus para satisfazer os meus desejos, para satisfazer as minhas necessidades. Eu me aproximo de Deus quando as coisas estão ruins. Será que sou eu que vivo isso de vez em quando? Então, isso é uma dimensão espiritual dos nossos tempos. Tempos em que o que se quer é consumir produtos, consumir músicas bonitas, consumir ambientes bonitos, consumir relacionamentos gostosos, consumir uma palavra que vai bem aos meus ouvidos, uma retórica gostosa de se ouvir, doce, uma palavra que eu quero ouvir, e nem sempre é a palavra que nós precisamos ouvir. No caso de Malaquias, o que Deus fala, não é uma palavra que eles queriam ouvir, tanto é que a gente vê um debate aí, uma discussão aí, entre Deus e o seu povo. Eles não estavam gostando de ouvir tudo aquilo. Mas, nos tempos de hoje, essa dimensão espiritual, em que consumir o cristianismo, consumir uma espiritualidade, é a razão da espiritualidade,
é a dimensão espiritual do nosso tempo, isso faz parte da pós-modernidade. E gente, todos nós estamos debaixo disso, estamos debaixo desse barulho. Então esses argumentos são argumentos para que a gente ligue, não o farol amarelo, acenda não o farol amarelo, mas acenda o farol vermelho. Nós somos frutos da nossa cultura, mas isso não pode acontecer com os filhos de Deus. Eles precisam ser luz nessa cultura, eles precisam ser sal nessa cultura, e não se adequar a essa cultura. E é normal, mais comum nós estarmos adequados a essa cultura. Por isso que o livro de Malaquias ele é importante para nós. Agora, na dimensão teológica, a pós-modernidade muda o tipo de interpretação das Escrituras, rejeitando uma interpretação literal, racionalista, para uma interpretação focada no texto que fala a minha realidade. Por isso é que quando alguém fala das tuas necessidades, é um texto mais gostoso de se ouvir. Ah, como eu gostaria de ouvir essa palavra. Quando alguém fala para as ansiedades do nosso tempo, não que não devem ser faladas. Os Salmos, por exemplo, é um texto das Escrituras que vem nos ajudar a não sermos ansiosos como marca do viver o futuro, mas que possamos viver as bênçãos do presente. Então a palavra de Deus, ela nos exorta a isso. Mas quando alguém nos fala sobre doença e que Deus é amor, Ele é amor, claro que Ele é amor, sem dúvida nenhuma, nós cantamos isso agora há pouco, que Deus nos ama, mas Deus adverte. Deus, nesse texto de Malaquias, eu sempre os amei, mas vocês é que não entendem o meu amor. Vocês dizem, em que o Senhor nos tem amado? Mas esse é um texto de rejeição, ele rejeita a frieza do povo, ele rejeita as inconsistências espirituais desse povo, as inconsistências de fidelidade desse povo. Hoje, na pós-modernidade, ou nós interpretamos a Bíblia com foco em nós mesmos, a ponto de nós falarmos de algum texto para alguém, e alguém diz assim, mas a Bíblia não está falando isso, mas eu não entendo que a Bíblia fala isso para mim. Ou seja, o que está entrando mais em foco aí, ou mais em conta aí, é o que ele acha que a Bíblia fala, e não o que a Bíblia fala. Essa é uma marca da pós-modernidade, ou seja, eu sou o padrão de interpretação, percebe? Eu sou o padrão interpretativo da Bíblia, eu é quem interpreto a Bíblia não me fala, eu é que interpreto, a Bíblia fala aquilo que eu interpreto, ou seja, isso é um foco que teologicamente nós tratamos, é um foco hermenêutico baseado na pessoa, e não baseado naquilo que Deus quer falar, não naquilo que Deus está falando através dos profetas, dos autores bíblicos. Essa dimensão teológica, ela é fragilizada nos tempos de hoje, quando nós damos à verdade relativa um valor maior do que a verdade absoluta. A verdade absoluta é expressa nas Escrituras Sagradas. Agora, nós damos muito valor na verdade que nós, como entendemos a verdade. Você vai falar que Jesus Cristo é a verdade, as pessoas dizem, mas eu tenho a verdade, eu sei o que é a verdade. A verdade é aquela como eu dimensiono, como ela, às vezes ela pode até dizer, ou se não diz, ela pensa, a verdade é como eu dimensiono a verdade. Isso chama-se verdade relativa.
Isso tem a ver com uma dimensão teológica distorcida. Por isso que é importante nós olharmos o livro de Malaquias, porque Deus insiste na interpretação teológica como Ele está dimensionando, e não como o povo está dimensionando. É para ligar o farol vermelho ou não é? Não é nem o amarelo, o amarelo é cuidado, mas o vermelho é pare, stop, break, dá um break aqui, estamos indo num caminho errado, estamos nos relacionando com Deus de maneira errada, e Ele está cobrando de nós, Ele está em debate conosco. Ou esse texto está escrito só para mostrar como Deus debatia com o povo, como um conhecimento histórico que a gente precisa ter? Evidentemente que não. Nessa dimensão teológica dos tempos atuais, adota-se um discurso conciliador e inclusivo. Aliás, a palavra inclusão é a palavra que nós mais ouvimos nos tempos de hoje. Tudo isso está debaixo de um humanismo, ou seja, o ser humano em primeiro lugar. Inclui-se o homem, o ser humano, a despeito do que Deus diz. Gente, não só nós, os mais adultos, os mais adultos, os jovens, precisam estar alertas em relação a isso. Muitas vezes, nós estamos falando e o pessoal está conversando sobre assuntos que não tem nada a ver sobre aquilo que nós estamos tratando. Gente, alerta aqui, atenção jovens, atenção aqui. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com uma cultura que você vive, e é uma cultura espúria, uma cultura errada. A cultura pós-moderna é uma cultura que defrauda a revelação de Deus. Não adianta a gente falar que Deus nos ama se a gente pela nossa vida, pela nossa postura, pela nossa compreensão, a gente não está demonstrando amor a Deus. Precisamos cantar o amor de Deus, sim, mas precisamos viver o amor de Deus. Parece que nos dias de hoje, o que se quer é suavizar doutrinas historicamente consideradas duras. Para que falar de inferno? Para que falar de pecado? Para que falar de exclusividade de salvação em Cristo? Já que todos os caminhos levam a Deus. Quando Malaquias fala para o povo, ele fala para o povo sentindo essa sentença. O original dessa primeira palavra sentença é massa, ou maçã, com S, com A, com acento circunflexo, é peso. É peso para o profeta estar falando isso para o seu povo, é peso para o povo estar ouvindo isso. O quanto isso está sendo peso para nós? Essa é uma questão. A gente vai voltar nisso, tá bom? Essa palavra é uma das palavras mais importantes do profeta Malaquias. Peso, advertência, sentença, fardo. É fardo para o profeta estar dizendo isso. Era fardo para Jeremias estar dizendo o que falava para o seu povo e recebendo pau do seu povo o tempo todo. A gente conhece a história de Jeremias. Jeremias reclamava, chamado até de profeta chorão. Os profetas, maioria deles foi hostilizado. Miqueias foi convidado a se retirar do reino de Israel,
vai para ajudar, vai cuidar da sua vida, vem falar essas coisas horríveis para nós. Era peso para o profeta, mas deveria ser peso para o povo também. Muitas vezes, querido, a palavra de Deus não é peso para nós, por isso é que a gente muitas vezes sai daqui como se nada tivesse acontecido, como se Deus não tivesse falado com a gente. O pastor não está bravo com a igreja, não, eu estou bravo comigo mesmo, que muitas vezes a gente não fala o que precisa ser falado, a gente não vive o que precisa ser vivido. O amor de Deus é tão grande em relação a nós, por isso é que Deus diz: eu tenho amado vocês, mas vocês me perguntam como é que nos amaste. Muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus pelas respostas que nós damos através da nossa vida. Numa dimensão prática, numa dimensão mais do dia a dia, essas questões que Malaquias trata aqui, que se assemelha muito à pós-modernidade, é compreendido pelo afrouxamento ético e moral. É uma das marcas da pós-modernidade, afrouxamento ético e moral. Hoje em dia, se fala de algumas questões morais muito mais leve que se era falado há 40, 50, 100 anos atrás. Quer seja no relacionamento conjugal, no relacionamento eclesiástico, no relacionamento social. Quem é que não faz? Quem é que não peca? E vamos continuar pecando, porque eu sou pecador mesmo, e quem é que não peca? Ou seja, é um afrouxamento moral, um afrouxamento ético. É uma das questões, é uma dimensão prática dessa pós-modernidade. Flexibilização de normas comportamentais tradicionais da subcultura evangélica, que hoje em dia, antes, o relacionamento ético e moral, mesmo na subcultura evangélica, ou seja, mesmo dentro do contexto evangélico, era levado muito mais a sério do que se leva hoje. Algumas coisas exacerbavam, algumas coisas iam além da conta. Por exemplo, antigamente quem jogava futebol chamavam bola de gude do diabo, coisa assim. Algumas coisas exacerbavam, algumas coisas iam além da conta, é verdade. Antigamente, alguns diáconos, e o ministério diaconal, antigamente alguns diáconos ficavam observando os jovens que iam no cinema, para depois exortar. Ok, muitas vezes isso é colocado além da conta, mas o que a gente percebe é que nos tempos de hoje, tudo é normal, tudo é tranquilo, tudo é admissível. Veja, gente, olha só, essa é a nossa pós-modernidade. Nesse sentido, o livro de Malaquias irá nos ajudar a fazer uma reflexão bastante oportuna, a partir do contexto tratado por Deus através do meu mensageiro. Aliás, a palavra Malaquias, ela é composta de duas palavras no hebraico, que diz Malaquia. Ia é aquela expressão resumida de Yahvé, mensageiro de Yahvé, meu mensageiro. Tanto é que alguns autores entendem até que Malaquias não é um nome pessoal, Malaquias é uma expressão de Deus para alguma outra pessoa, que alguns entendem que é Esdras, não é? Como sendo Esdras o meu mensageiro, porque a palavra Malaquias, se você olha na tua Bíblia aí, dá uma olhada, que sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Algumas versões até dizem através do meu mensageiro. Algumas versões, as versões mais antigas, as versões mais
mais atuais falam o próprio nome. Mas independente se era um nome pessoal ou não, o significado da palavra Malaquias era meu mensageiro. Então era uma palavra, era uma advertência, era um fardo, era uma sentença e um peso falado pelo meu mensageiro em relação ao povo. O fato de ser um nome pessoal ou não muda o valor da mensagem. É o que acontece no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Hebreus, mas isso não tira o valor e a importância do conteúdo do livro de Hebreus. O fato de ser Malaquias um nome pessoal, ou ser Malaquias uma expressão como sendo o meu mensageiro, não altera a advertência de Deus em relação ao seu povo. De qualquer maneira, o livro de Malaquias, ela é a última manifestação profética no Antigo Testamento, que aconteceu ali por volta de 430 depois de Cristo. Antes de Cristo, desculpe, 430 antes de Cristo, é antes do período de silêncio, durante os 40 anos em que não houve profecia. Livro de Malaquias, 433 antes de Cristo, mas foi uma última manifestação profética de Deus antes do Novo Testamento. De qualquer maneira, o contexto espiritual era um contexto de grande esfriamento. Olha só o que diz aqui um dos teólogos, bastante interessante, que ele dá uma resumida bem legal no livro de Malaquias. Isso daí é importante para nós, viu gente? Porque aí a gente já começa a olhar o livro de Malaquias de uma maneira mais ampla, depois dessa longa introdução que a gente colocou. Olha só o que ele diz. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, porque isso tudo é acompanhado de alguns textos. Olha só. Stanley Ellison, ele diz assim: conforme a indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé que Israel tinha. Gente, olha só, o que diz Stanley aqui tem tudo a ver com o que a gente tem falado agora. Conforme indicações da pós-modernidade, existem fortes sintomas de degeneração da fé na nossa cultura, ok? Inequívoco isso. Inequívoco. Gente, é só pela misericórdia de Deus. Porque a igreja, nós, o ser humano, mesmo na subcultura evangélica, está em confronto àquilo que Deus quer. Porque nós estamos muito adequados a essa pós-modernidade. E aí ele diz: sua visão de Deus era quase deísta. A ideia é assim, o que diz os deístas? Deus não está nem aí com o nosso dia a dia. É como se fosse um grande relojoeiro que deu corda num relógio e deixou o mundo caminhando por si só. Os deístas, que era uma corrente filosófica do século XVIII, século XIX, diziam isso, não é? Que o nosso Deus não é um Deus pessoal. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus pessoal na pessoa de Jesus. E ele diz assim: sua visão de Deus era quase deísta, questionavam o seu amor, no versículo 2 do capítulo 1, questionavam a sua honra e a sua grandeza, no versículo 14, quando diz lá no versículo 14 do capítulo 1, maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, davam pouca honra a Deus, através das suas atitudes. Será o quanto nós damos pouca honra a Deus, que é caracterizado com a entrega para o Senhor um animal doente,
É como se estivéssemos entregando o nosso tempo a Deus como o resto do tempo. Sabe, essa ideia. Damos um restinho de tempo para Deus, não é o mais importante para Deus, é uma forma de desonrar. Então, no capítulo 1, versículo 14, eles questionavam a honra e a grandeza de Deus. Versículo 2 do capítulo 2 também, quando ele diz ali no capítulo 2, no versículo 2 assim: se não ouvirem e não se importarem com as necessidades de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, eu já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eles honravam a Deus pelo sacrifício desprezível que eles mandavam, que eles entregavam a Deus. O quanto nós desonramos a Deus pela falta de qualidade do que nós entregamos a esse Deus. Olha só, gente, esse livro de Malaquias é potente. Mas eu quero só mencionar agora, eles questionavam a justiça, eles questionavam o caráter de Deus, e essa visão deficiente, diz aqui Stanley Ellison, a respeito de Deus, produziu uma atitude arrogante, e fez que as funções do templo fossem realizadas com cansaço, com enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo. Olha só o que acontece hoje, adorarmos a Deus com cansaço, como é cansativo adorar a Deus, como é cansativo participar do culto. Quando o pastor fala mais do que meia hora, o cara já não está aguentando mais. É uma marca do nosso tempo. Esdras, quando começou a ler o livro da lei, lá no capítulo 8 de Neemias, ele começou às 6 horas da manhã e terminou meio-dia, e o povo chorava, o povo se prostrava, quase igual hoje. No dízimo, o dízimo não era dado de todo o coração, e as ofertas eram compostas de animais doentes e sem valor. Isto ofenderia até o mais simples governador que recebesse tal presente. É verdade. Será que nós, se oferecermos às mais altas autoridades o tempo que nós oferecemos para Deus, será que essas autoridades irão ficar satisfeitas conosco? Mais ou menos o que ele diz assim: será que se vocês oferecessem às suas autoridades, aos seus governadores, o que vocês oferecem para Deus, eles iam ficar felizes? Isso ofenderia até o mais simples governador que recebesse tal presente. Em relação a isso, o Senhor disse que atiraria lixo ao rosto dos sacerdotes. Olha só, gente, que expressão pesada essa. Ou seja, a coisa começava no sacerdote, que não falava o que precisava se falar. Aliás, os comentaristas associam isso ao sacerdote Eli, que via os seus filhos Hófni e Finéias se apropriando do melhor da carne, entrando nos lares, se apropriando das viúvas, e ele não estava falando nada, ele não exercia nenhum poder, nenhuma advertência em relação a isso. O resultado moral dessa religião desprezível, que ele chama de religião desprezível, foi o povo voltar-se para a feitiçaria, o adultério, o perjúrio, a fraude, a opressão do pobre. A discórdia familiar era frequente, levando-os a se divorciarem das esposas judias para se casarem com mulheres pagãs. Isso já acontecia nos tempos de Neemias, um pouquinho antes. Neemias em torno de 516, 540, Malaquias em torno de 430. Neemias já tinha voltado para a Babilônia nessa época, mas o povo já tinha voltado de novo como um cão que volta ao seu próprio vômito.
As condições eram tão más que se fazia necessária a atuação de um Elias para restaurar a paz familiar e evitar outra destruição do Senhor. É o que ele diz lá no capítulo 4, versículo 5, e eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E esse profeta Elias, ou seja, não a própria pessoa de Elias, mas alguém no poder de Elias, se referindo a quem? Não. Quem? João Batista. João Batista. Então, gente, olha, a decadência espiritual que gerou esse livro de Malaquias, ele tem tudo a ver com a gente. Eu precisaria continuar um pouquinho mais aqui, mas eu quero só mencionar assim, que o esboço do livro de Malaquias, ele acompanha alguns blocos, de advertência que Deus faz ao seu povo. São advertências contra Israel. Aliás, só para trazer um pouco isso mais para nós, o pastor Hernandes Dias Lopes chama esse livro de A Igreja no Tribunal de Deus. Hernandes Dias Lopes, esse pastor que a gente ouve, adoidado por aí, uma bênção, sem dúvida nenhuma, tem um livro que é o livro dele, de Malaquias, que ele fala que esse livro é A Igreja no Tribunal de Deus. Então tem alguns blocos assim, do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5, de que maneira Deus nos amou. Do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, se você quiser anotar aí, como desonramos a Deus. São esboços, que são perguntas, são questões, são debates, a palavra que eu estava tentando lembrar, são debates de Deus para com o seu povo. Primeiro debate, de que maneira Deus nos amou. Segundo debate, como desonramos a Deus, de 1:6 a 2:9. Terceiro debate, por que somos acusados de infidelidade e desonra, capítulo 2, versículo 10 a 16. Como cansamos a Deus, o quarto aqui, do capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 6. Como podemos nos voltar para Deus, o quinto debate do capítulo 3, versículo 7 a 12. E o sexto debate, o que dissemos contra Deus, capítulo 3, versículo 13 a 15. E depois a resposta final de Deus, do capítulo 3, 16 até o capítulo 4, versículo 6. Então esse livro, gente, é uma preciosidade. Então o meu esforço nesse dia foi dar essa panorâmica do livro de Malaquias, e mostrando o quanto ele é apropriado para nós, a igreja de Jesus, porque sem dúvida nenhuma, como igreja, estamos no tribunal de Deus. Que nós possamos estar alertas em relação ao que esse livro há de nos entregar, e tem tudo a ver com o tema anual, Crescendo em Fidelidade. Desafio aí, livro de Malaquias durante a semana, o quanto você puder ler, sob essa ótica, sabe, porque agora eu tenho a certeza que ao ler o livro de Malaquias, você vai ter uma visão mais ampla, em termos de aplicação, do que esse livro está dizendo, do que Deus está dizendo para nós, através desse profeta. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Doeu? Doeu? Sim ou não? Sim, tem que doer, porque isso foi um fardo para o profeta, e é um fardo para mim também, está dizendo isso para nós, porque diante de Deus,
eu me sinto responsável pela Igreja Batista Vida Nova. Que seja um fardo para você também. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo em que nós podemos olhar esta profecia como direcionada para nós igreja hoje, que vive na flacidez destes tempos pós-modernos, cuja frigidez a caracteriza de maneira tão forte, tão exacerbada, tão fora da conta. Que nós possamos entender isso, Senhor, que possamos entender isso e aplicar em nossa vida, tornando-nos mais fiéis ao Senhor, mais responsáveis ao Senhor, entendendo melhor o quanto o Senhor realmente tem nos amado. Não só entendendo, mas respondendo a esse teu amor em relação a nós. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.